Olá pessoal, estamos aqui novamente direto da Alivance Vila Madalena para mais um episódio do nosso querido Por Falar em Consultório. Hoje estamos aqui com a Renata Laís, doutora médica, ginecologista, uma trajetória super inspiradora, com várias histórias interessantes aí para dividir com a gente. Renata, obrigada por topar esse convite aí de vir bater o papo conosco. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui. Tá, muito obrigada e vamos bater um papo legal aí. Tomara que vocês gostem. Boa, vamos lá. Acho que é legal você começar contando um pouquinho da tua trajetória, como é que foi para entrar em medicina, por que você fez isso, onde você foi estudar, como é que foram os desafios aí dessa carreira que a gente sabe que não é nada Tá. fácil, né? É por que eu escolhi, eu não sei até hoje. Eu simplesmente desde pequena falava pra minha mãe que eu queria ser médica. E aí ela falava assim, tá bom, você vai ser o que você quiser, né? A gente nunca vai te impedir de nada, né? E aí eu falei, ah, então tá bom. Aí na época ali de estudar, eu estudava muito para vestibular, vou prestar medicina. No início eu prestei até engenharia, porque eu falei assim, quem sabe? Aí passei em engenharia e falei assim, ai, mas é muito cálculo. Aí acabei fazendo medicina mesmo. Aí comecei aqui em São Paulo, depois eu me transferi lá para Santa Catarina, por questões financeiras, era muito caro pagar uma faculdade aqui em São Paulo, né? E aí me transferi para Santa Catarina, onde tinha uma bolsa de estudos, aí ficou mais fácil. Teve que estudar mais ainda para Tive que conseguir estudar a mais bolsa. para conquistar, mas vale a pena, né? Estudo sempre vale. Então, acabei fazendo a faculdade lá em Santa Catarina mesmo. Tá. Depois voltei pra cá com tudo. Nesse meio do caminho tiveram algumas coisas, mas O que teve de interessante no meio do caminho? aí eu ganhei aquela bolsa pro Ciências Sem Fronteiras, que na época tinha, né? Agora eu não Tá, sei mais se tem. E aí acabei ficando 1 ano e meio lá nos Estados Unidos. tá. Aí fiz um pouco da faculdade lá, que é diferente. E acabei tendo essa experiência no meio da faculdade, que pra mim foi muito bom, né? O que você sentiu de diferença assim, de estudar lá e daqui, assim? Ah, é total. Não dá nem pra comparar. Tá. Aqui eu acho que o nosso ensino, ele é meio punitivo, né? Você tem que estudar pra fazer prova. Se você não estudar, você vai mal. Se você estuda errado, você vai ouvir alguma coisa de alguém. E lá eu acho que é menos punitivo. Lá é mais centrado mesmo. Então, você estuda não é para ir bem na prova. Você estuda porque você precisa aprender aquilo. E ir bem na prova é só uma consequência. Se você não vai bem, você não vai ser punido por isso. Eles vão sentar com você, vão conversar, vão te chamar ali para umas aulas particulares no office hours daí do professor. Então você não é uma punição você ir mal. Então isso eu acho que é uma experiência bem legal. É um outro conceito, assim, né? É um outro conceito. E da faculdade em si, infelizmente aqui no Brasil a gente tem uma coisa que a gente estuda na teoria da medicina. E aí a gente vai para a prática nos postos, nos hospitais ali no SUS, né? E treina, entre aspas, com seres humanos. E isso é ruim. E lá não. Lá você estuda a teoria, faz a prática toda em centros de simulação realística. Então você aprende o que você tem que fazer, depois você assiste ali todos os seus professores fazendo, para depois você começar a fazer sendo assistido por eles. Então acho que é um pouco diferente. Entendi. Legal, interessante. E, e aí, enfim, você voltou, se formou lá em Santa Catarina. Aí eu voltei, fiz os 2 últimos anos em Santa Catarina, porque eu tinha feito 1 ano e meio lá, e voltei para São Paulo, que é minha cidade natal, né? Aí falei, bom, agora eu vou encarar a vida. O que eu vou fazer? Aí fui dar plantão e entrada na residência. Eu queria fazer pediatria, só que comecei a lidar muito com questões, assim, né? Parei para pensar. Nossa, as coisas da criança machucam um pouquinho a gente. Dói um pouquinho mais, eu acho. Aí desisti da pediatria, não cheguei nem a prestar. Né, era o que eu queria, mas aí pensei melhor e falei, não é o que eu vou fazer pra minha vida toda, senão eu vou ficar sofrendo.
porque eu sou meio sentimental às vezes. E aí falei assim, então acho que eu vou trabalhar com mulheres, com algo que seja tanto cirúrgico quanto ambulatorial. Aí pesquisei e me encontrei na ginecologia e na obstetrícia. Aí fui fazer residência, fui estudar. Residência foi aquele período tenso da vida do médico, mas deu certo. Puxado já com Puxado. plantão, já... Plantão, dia e noite trabalhando. Na residência médica, a gente tem uma carga emocional muito grande. E física, né? Porque você fica dia e noite ali trabalhando. Às vezes você faz 36, 48 horas seguidas sem nem descansar. Mas a carga emocional acho que é pior. Porque é uma cobrança muito pesada, uma cobrança punitiva também. Não é uma cobrança também para te estimular. Pô, vamos lá, você consegue. Não. É uma cobrança assim, você fez isso errado? Sai daqui agora! Então, foi difícil, mas deu certo. Não ajuda muito na autoconfiança, assim, né? Não, você tem que ter um bom emocional para ter autoconfiança. Eu acho que, na verdade, não é que você tem que ter um bom emocional. Eu acho que na residência não existe autoconfiança. Assim, você vai vendo depois, porque uma hora você tem que falar, pera, se eu for escutar tudo, eu vou desistir. E pra mim, desistir nunca foi um caminho, porque para mim precisava daquilo, era o meu futuro, era a minha vida. Então desistir não era aquele caminho. Então você tem que pensar, vou escolher, escutar tudo, ou vou escutar aquilo que só vai me trazer algo, né? São escolhas, como Ou tudo. vou usar o que eu vou escutar como alavanca para bem me isso. desafiar e para vencer, né? E desafio eu gosto. Desafio eu gosto. E aí, assim, você imaginava de carreira, como é que foi quando você estava terminando a residência, os planos, assim, como Quando é eu que... terminei, quando eu tava para terminar, eu queria muito a vida de consultório. Porque eu gosto muito de conversar. E na vida ali corrida de plantão e de tudo, não dá para você conversar, não dá para você praticar a medicina, de sentar, de entender a história do paciente, nem nada disso. Então eu queria vida de consultório por conta disso, para entender que tudo tem algo por trás. Nenhuma doença vem à toa no paciente. A gente tem uma história por trás. E você E precisa aí, conhecer o paciente para precisa poder entender o que conhecer. está por trás, além do que você consegue fazer no exame. Não. E no plantão você não consegue, nos ambulatórios você não consegue, porque são consultas de 10, 15 minutos. Então eu tinha na minha cabeça que eu queria consultório. Agora, como fazer isso? Ninguém ensina isso nem na faculdade, nem na residência. Não. Nem o tema nem surge, assim. Não surge e não tem um curso para isso também, né? Vamos fazer um curso. Não tem, gente, não tem. Não tem um curso que fale assim, olha, se você quer ter consultório, você precisa saber emitir nota fiscal, recibo, precisa saber de finanças, de marketing, porque como você vai trazer esse paciente para cá? Você precisa saber sobre legislação de consultório, precisa saber sobre muita coisa, né? A gente não tem isso nem na faculdade e nem na residência. O médico não sabe fazer isso. Nenhum deles. Ou ele aprende depois na raça, Na raça. ou ele tem alguém que ajudou ele e foi dando os macetes. Então, E aí você foi por qual caminho? eu não tinha ninguém que ia me ajudar, porque minha família não é de médicos. Meu pai é advogado e minha mãe era professora, então não dava. E meu irmão estava na mesma que eu, fazendo Medicina faculdade também. na mesma que eu. Então eu fui aprendendo na raça, errando, levando bronca, levando assim, nossa, faltou tal documento. Ah, então eu preciso desse documento? Então como é que eu faço? Assim que eu fui aprendendo. E aí na hora de encontrar um consultório, de, enfim, montar, abrir, você falou com os amigos, falou como é que você foi, assim? Eu falei com alguns amigos, eu tentei ver alguns lugares e surge muito quando a gente quer atender, surge muito alguém falando assim, eu alugo uma sala, né? Ou então, vem que tem aquela divisão ali, né? Eu pego uma parte, né, ali do atendimento e tal. Eu até fui uma época, fiquei uns 2 meses, mas não deu muito certo não, porque eu falo assim, pô, eu vou atender uma consulta de convênio, não vou receber quase nada, porque já é pouco convênio,
metade fica com eles. Então não deu muito certo. E aí eu falei que eu tenho que fazer algo meu. Só que como é que eu vou fazer algo meu se eu tô começando e não tenho dinheiro para investir nisso? Aí como é que eu dou o plantão para juntar o dinheiro para isso? Vai ficar anos, eu não vou fazer, porque a gente se acostuma, né, com dinheiro. O dinheiro do plantão, ele é duro. É duro. Fazer o plantão é duro, mas você tem uma receita ali Você que... tem, então a gente fica meio assim, ou a gente muda isso, ou então a gente fica nesse ciclo vicioso. E eu não queria plantão para minha vida toda. Pensando no longo prazo, né? Porque a gente vê, às vezes, muitos médicos se acostumam, como você Se falou, acostuma. e aí vai passando o tempo, quando você vê, passou décadas e a pessoa tá lá Tá ainda no lá. plantão. Uma vez eu fui dar um plantão em um lugar lá em São Bernardo. E eu cheguei à noite dando plantão. Eu era bem mais nova, então, tipo, muito pique, né? Cheguei à noite dando plantão. Tinha um senhor de mais de 60 anos, 60 e poucos anos, dando plantão à noite. E aquilo dele fica assim, gente, já pensou? Eu com 60 e poucos anos estar aqui passando a noite dentro de um hospital, dando plantão? E aquela noite específica tiveram 9 cesáreas. Nossa. Falei, gente, o que eu faço? Então não era a vida que eu queria pra mim. Quando eu olhava, eu ia pro plantão e olhava pra vida das outras pessoas mais velhas do que eu falava assim, não posso. Não posso me permitir aceitar. Porque se eu aceitar essa vida como minha, eu vou ficar. E vou chegar ali, ó, 40, 50, 60, 70, e aí? Então eu não queria. E aí, como é que você conheceu a Livance? Aí, pode falar mesmo? Fala tudo. Aí eu perguntei, né? Eu ia perguntando para algumas pessoas da residência, né, de tudo, assim, para pessoas que eu conhecia dentro do plantão. Só que o ambiente médico é competitivo às vezes, não parece, mas às vezes é. Tem pessoas que entendem a gente estar na mesma área como uma competição. Eu aprendi, mas assim, até que é bom, porque eu aprendi que pra mim não é uma competição, não, né, não precisa ser. E aí eu perguntei, e tinha uma menina que estava atendendo aqui na Livance, e só que ela falou assim, olha, não vale a pena. É cheio, você tem que ficar esperando sala, é difícil, sua paciente vai ficar esperando um tempo, você vai se estressar, não vale a pena não. Procura, né, algum outro lugar. Aí eu falei assim, pô, mas tá bom, beleza, tenho uma opinião. Agora deixa eu conhecer pra formar a minha, né? E aí eu vim pra uma visita, conheci, perguntei se tinha essa história de ficar esperando muito sala, se tinha essas coisas mesmo. Falou assim, olha, não tem, a menos que aconteça algum imprevisto. Imprevistos podem acontecer em qualquer lugar. Aí eu falei, eu vou me dar uma chance, deixa eu ir com a minha opinião, então. Aí eu acabei vindo. Isso foi quando? Foi no início de 2021. E você já tinha terminado a residência ou Já. ainda não? Já tinha. Já tinha terminado. Já tava ali na vida de plantão. Aí eu vim, na raça. E aí o consultório decolou rápido. Não, quem dera, né? Aí era muito bom. Aí foi a Aí moleza. todo mundo vem, pô. É fácil. Como é que foi o início, assim? O início foi assim, no meu primeiro mês aqui, eu paguei a taxa, tem uma taxa mensal que eu paguei a taxa e não usei nenhuma sala, porque eu não tinha nenhum paciente. Aí depois, no outro mês, eu fiz um post no meu Instagram falando, era só os meus amigos pessoais ali, né? Instagram pequeno, Pequeno, pessoal, tinha assim. 400 e poucas pessoas, quase Bem pessoal, 500, assim, né? só as pessoas que eu conhecia, família, amigos e tal. E fiz um post falando, olha, eu tô atendendo na Livance, né? Deixando telefone e tudo mais. Aí depois veio uma pessoa que era conhecida minha e que precisava vir e falou assim, ó, eu preciso ir, eu vi que você tá atendendo, veio. Beleza, consegui uma paciente. Aí depois eu falei assim, mais um mês só pagando a taxa mensal sem pagar a sala. E disponibilizando meu tempo, né? Porque não podia abrir uma agenda, por exemplo, para uma segunda de manhã se eu tinha um plantão dentro de uma Claro. segunda. Então eu tinha que ter esse tempo livre para consultório. E sem paciente é perder dinheiro. Aí eu comecei a tentar fazer post no Instagram e tal, mas post jogado, né? Até tenho esse post ainda, bem jogado mesmo. Vergonhoso. E aí, nada. Aí falei assim, chega.
já deu uns 3 meses, tô perdendo tempo que eu podia estar em plantão, desisto, vou desistir. Pensou em desistir mesmo. Não, tava decidida, não é que eu pensei, tá Não pensou, você decidida. já tinha pensado, você já tinha decidido, na verdade. Em 3 meses. Mas foram 3 meses. Porque como é que eu disponibilizo tempo, agenda, dinheiro para não ter ninguém, para não ter nenhum retorno, né? Eu sei que o tempo é curto, mas é que se eu não vejo nenhum tipo de retorno, é um gasto. Então eu trabalho em outro para pagar a Livance. Não, financeiramente as contas não batem, né? Aí eu desisti. E eu não tenho patrocínio, então pra mim era eu. Então precisava me virar. Aí falei assim, acho que vou deixar o sonho de consultório pra lá. Acontece. Não deu, tal, né? Deu. Acontece. E aí eu cheguei a falar com o time da Livance, né? Falei assim, ó, e aí, como é que eu faço pra gente cancelar? Não dá e tal. E aí que eu acho que começou mesmo a minha história da Livance, porque ela falou assim, mas você quer desistir por quê? Porque não tem paciente? É. Mas o que você fez para ter paciente? Você achou que era vir para cá e esperar que o paciente caísse do céu? Você tem que começar a ir atrás. E vamos lá, a gente vê o que faz, a gente te ajuda, vamos tentar e tal. Aí eu falei, bom, é um desafio, eu gosto de desafio, vou me dar mais um mês então. Te convenceram a pelo menos mais um Me mês. convenceu a mais um mês. Não sei como que vocês treinam as pessoas para fazer isso, mas me convenceram mais um mês. Mas aí ela falou assim, mas você tem que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer mais post, aparecer ali nos stories e tentar mesmo fazer alguma coisa assim. E aí começou a vir paciente. Apareceu, assim. Aí começou a aparecer. E você perguntava de onde Eu vinha? perguntava e vinha do post do Instagram, dos meus stories. Aí começou a me seguir mais gente. E aí eu tinha ali os meus 400 e pouco, subiu ali para 600 e pouco. E eu falei, pera, então Tem alguma coisa aqui. dá, né? E aí veio o paciente, eu falei assim, acho que dá para segurar mais um mês, porque agora eu consegui pagar as contas dos outros meses que eu não tinha nenhum paciente. E tem um sinal ali que talvez você esteja Que fazendo alguma talvez coisa que... esteja indo em algum caminho. Não dá pra, né, ainda não dava para saber se era certo ou não, mas algum caminho. E aí eu fui continuando. E aí eu sempre perguntava assim, e agora, será que tá bom? Era um stories que era 10 segundos, eu levava 1h30 Pra fazer. pra fazer. Gravava 20 vezes e Nunca tal. achava que tava bom, né? E não sabia se estava certo, Você fazia sozinha, pedia ajuda pra alguém, assim. sozinha. E aí eu pedi a opinião, né, das pessoas, mas fazia tudo sozinho. Mas aí foi indo. E aí foi indo, foi aumentando, foi aumentando. Começou a girar, assim. Começou a girar. Aí eu vi que dava, né? Dava certo. E aí eu falei, não vou desistir ainda, porque se dá certo, eu vou tentar mais. E aí foi indo. Aí hoje, graças a Deus, Aí fluiu. fluiu, hoje flui. Ou seja, isso faz aí um pouco mais de 3 anos. E hoje ali no meu Instagram tem 35 mil pessoas. Uau. Tenho paciente né, todos os dias que eu abro agenda. Só tenho particular, não tenho convênio. Então assim, fluiu. Demorou, mas fluiu. Assim, se a gente parar pra pensar, eu lembro quando a gente foi montar a Livance, e o Dr. Fábio sempre falava, assim, consultório são 5 anos aí pra andar, né? Só que eu acho que hoje no mundo tá todo mundo mais Muito ansioso, acelerado. mais impaciente, né? Você vai pedir Uber, se demorar 6 minutos, você já falou, pô, como 6, não é 3, né? Você vai ouvir o áudio do WhatsApp, você já põe na velocidade 2. Então, assim, tá tudo... A gente tá muito ansioso. Talvez se fosse uns 20 anos atrás, as pessoas diziam, nossa, eu vou alugar um lugar para 5 anos, um contrato e vou esperar porque vai demorar. Mas hoje em dia parece que está tudo mais fácil, então de repente ser 3 meses, não, 3 meses meu sonho acabou, não deu certo. E aí você vê, um mês antes você ia desistir, você ia acabar com o teu sonho, tua carreira de Exato. todos os teus anos de estudo, de sonho de Eu infância. ia estar dando plantão. Eu ia estar agora grávida dentro de um plantão, entende? Não ia estar com os Ou meus pensando como é que você ia horários. engravidar para estar no Eu nem plantão. engravidaria, eu nem estaria grávida, eu nem teria uma família. Porque a vida de plantão é aquilo, você dorme fora de casa 3, 4 noites, não fica em casa durante o dia. Então é um pouco incompatível com a realidade
de uma família, né? Não é sendo, assim, ruim ou nem nada disso, mas é que para a mulher isso pesa. Se ela quer constituir uma família e de repente ela não tá em casa, não dá, não que a mulher tenha que estar em casa, mas Nem que ela tenha nem família que pra ela ter seja filho e obrigada a tal, isso, mas se ela mas quer isso, como que ela vai fazer? Ficando em uma semana aí, 3, 4 noites fora de casa e todos os outros dias fora de casa. e aí quando você começou a fazer posts, stories e tudo mais, teve algum tipo de julgamento? Você chegou a se sentir um pouco mal assim? Teve, né? Teve porque o mundo médico às vezes é bom, mas às vezes não é. Então, teve julgamento de professores, né, da faculdade, da residência, de colegas médicos que julgavam assim, pô, Renata, você estudou tanto pra isso? Como se isso fosse uma coisa muito ruim que eu estivesse fazendo, né? Então era assim, pô, Renata, a gente estudou tanto, você se matou de estudar na faculdade, na residência, pra de repente você ficar fazendo vídeo na internet. Pô, você é médica, você não precisa disso. Você pode trabalhar em outros lugares. Você não precisa se expor dessa forma. E também gente que, nossa, teve um grupo do WhatsApp que eu recebi os prints de colegas médicos, não vou especificar de onde para não ficar claro, falando assim, printando vídeo meu e de uma outra colega que também estava tentando, falando, gente, olha o que elas estão fazendo, que palhaçada, nunca vai dar certo isso. Então assim, é Ou seja, desmotivador. circulando em grupos ainda, né? Exato. Inclusive, essa minha colega, essa minha amiga, ela desistiu de fazer. Porque ela viu isso e falou assim, eu tô sendo, né, estou sendo a palhaça da história. Reputação, né, e tal. É. E eu falei assim, eu não vou desistir porque tá pagando as minhas contas. Tá dando certo, Tá né? dando certo. Então eu preferi, eu acho que eu prefiro tentar mais um pouco. Então teve muita crítica, muito julgamento. Mas comecei a estudar mais sobre isso, comecei a ver como fazer o certo e como, né, tentar fazer pelo menos eticamente correta, né, mais correto. E fui fazendo. E as pessoas que iam comentando dessa forma, julgando ruim, eu ia simplesmente tirando. Porque eu falava assim, é melhor eu não ver o que os olhos não veem e o coração não sente. Então eu ia tirando. Então teve muito julgamento. O médico não está acostumado a fazer isso, o médico não sabe fazer isso, então muitas vezes eu fazia errado mesmo. O médico não aprende a fazer isso, não aprende a fazer vídeo, não aprende a fazer marketing, não aprende a fazer nada disso. Então, a gente é julgado, mas a gente tem que escolher. Eu escolhi continuar e estudar mais sobre o assunto. Então, eu ficava assistindo vídeos, ficava tentando estudar mais e consegui Nossa, continuar. você acha que isso mudou hoje, assim, passados 3 anos? Não só em relação a você, mas em relação ao mundo Sim, médico, ainda mudou. tem Eu acho bastante? que mudou, porque, por exemplo, depois daí de um tempo, eu recebi mensagens de pessoas que me julgavam pedindo ajuda para montar o Instagram delas. Então, acho que isso mudou. Acho que quanto mais a gente tem isso, mais abriu a cabeça das pessoas de que a rede social pode trazer pacientes, pode te trazer dar um retorno, né, financeiro, independente da área que você tá. E mesmo sendo área médica. E Porque até mesmo sendo então. alguém sério que estudou e tal, né, que Exato. não é associado a... Exato. É que infelizmente a gente tem muita gente na internet que fala coisa abobrinha e não estudou e acaba enganando, né, enganando aí das pessoas. Mas se você fizer corretamente, faz o seu. Não olha pro dos outros. Que você consegue. Eu, assim, pra mim deu certo. E se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse tentado ali, eu acho que hoje eu estaria na vida de plantão. Que era o que eu não queria fazer. Então, tô indo em um caminho. Se é o caminho que eu vou estar depois, não sei, mas é o caminho que, pelo menos ali naquela época que eu decidi, era o que eu queria. E teve gente que te apoiou, teve gente que te inspirou e tal. Teve gente que me apoiou logo no início, eram Quem apoiou a gente nunca poucos. esquece também, né? Não, mas eram Eram poucos. poucos. Eles me apoiaram e esses que me apoiaram ali no início, eles me apoiam até hoje.
Então você percebe que é da pessoa, É genuíno. Assim. que é genuíno, que não é uma coisa, eu vou apoiar porque, né, com algum interesse por trás. Então, são pessoas que a gente tem que guardar mesmo. São pessoas que valem. Valem cada, né? Então, vale. Isso eu tive algumas pessoas, né, graças a Deus. Mas de inspiração, eu não tinha muito, porque naquela época, depois ali, pandemia e tudo, a internet estava muito bagunçada, né? Tava entrando uma coisa de internet que era tudo de todos e ninguém sabia como ia ser. Então eu não sabia em quem eu me inspirar. Tava todo mundo jogado ali. Então eu não sabia em quem me inspirar. Então de inspiração no início não teve, depois teve. Mas depois que a vida deu uma organizada. Separou um pouco o joio do trigo ali. Porque ali na pandemia tava tudo muito jogado, né? Né? Todo mundo tava em casa. Ninguém queria ir ao médico, tava todo mundo em casa. Então tava todo mundo ou usando muito na internet, ou fazendo muita coisa na internet de forma de como entretenimento. Mas seriamente, assim, tava mais complicado, eu acho. E dentro da área médica você falou de muita competição, né, em especial na residência, mas você também conseguiu ter parcerias, gente que te apoia, que você indica, que indica, assim, isso você Sim, conseguiu construir isso depois de também um depois? tempo eu fui construindo, né? Porque aí a Não gente. com quem, não Não, com quem quis te atrapalhar ali, né? não, não com quem quis me atrapalhar. Mas você sabe que eu acho que, mesmo com quem quis me atrapalhar, acho que não era a intenção da pessoa, sabe, de me atrapalhar. Das pessoas, porque foram algumas. Eu acho que é da pessoa ter aquilo como uma competição e achar que as pessoas vão passar a perna nela. Então, eu tento não levar isso assim, não vou ajudar se essa pessoa pedir. Não, muito pelo contrário. Eu ajudei algumas delas a fazer da Instagram, indiquei pacientes para algumas dessas pessoas para elas verem que não precisa ser assim. Dá pra se ajudar. Dá para você ter um mundo médico onde a gente ajuda um ao outro, não é uma competição. Eu sei que parece. Mas as duas são da mesma área, têm o mesmo paciente? Não. Hoje em dia, as minhas pacientes, elas têm um perfil. E elas não têm o perfil de todas as ginecologistas. Então, assim, a gente tem perfil de pacientes para cada um, sabe? Não precisa ser tão competitivo assim. E se a gente der esse ajuda, fica mais leve. Então, eu até já indiquei paciente para essas pessoas, justamente para tentar mostrar esse lado. Fica mais leve. Fica mais tranquilo. É, Pode ir com e mais tem muito, calma. e mesmo às vezes em outras áreas tem coisas complementares também, né? Outras especialidades ali e Que a tal. gente tem que se ajudar, a gente precisa unir tudo aí, porque se a gente achar que a gente tá sozinho e só a gente faz, vai dar errado. É, até porque você falou de sozinho, né? O consultório é uma coisa solitária também, né? E é difícil você estar atendendo gente e casos difíceis e tal, e a questão mental também, né? E Então às vezes a aquela. gente precisa pedir uma segunda opinião, às vezes a gente precisa daí de uma ajuda em quem tem mais experiência com tal coisa ou com menos. E tanto que, né, dependendo aí da unidade, o nosso coworking às vezes fica meio bagunça, a gente fica mesmo discutindo e conversando e tentando. Mas é bom, a gente faz amizade, né, no consultório. Claro, talvez se eu tivesse o meu consultório próprio, a minha sala, talvez seria mais solitário. Talvez não, seria. Seria. Seria eu e a secretária. Né? Aqui não. Que eu tenho um ambiente muito mais amigável, muito mais leve, muito mais fácil de trabalhar. É, a gente sempre olhou muito acho que um dos grandes questão de burnout, né, da saúde mental é muito de estar sozinho e tal. É interessante, esses dias eu estava falando com um psiquiatra e ele fechou o consultório dele, migrou para a Livance por algumas questões, e aí ele falou que uma coisa que era uma coisa muito legal que aconteceu com ele, que eu achei curioso, ele falou que quando ele estava no consultório dele, ele não conseguia meio que parar, porque ele sentia que, putz, ele tinha que continuar Tinha que tal. produzir, Tinha que produzir, 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 porque, né? sei lá, não sei se a competição, o que que era. E ele falou que ele estava em paz quando ele tinha mais pessoas, que ele via as pessoas indo embora para casa, ele falou, não, acho que eu também posso ir, tá tudo bem, né, assim. Então é difícil, né, eu sempre trabalhei em escritório com outras pessoas,
Você ficar num lugar sozinho Que eu acho que a gente se cobra muito, porque a gente vem de um ambiente de cobrança muito grande, né? A faculdade de medicina tem uma cobrança enorme. Tanto que médico tendo a letra feia não é porque ele quer, porque ele tem que escrever tudo muito rápido, ele tem que fazer É tudo daí muito que vem? rápido, é daí que vem. Não é que é treinado pra Não é isso? treinado pra isso. Tem que ser letra feia, senão vão desconfiar de você, Não, né? a minha nem é tanto, Não. olha, a minha dá pra ler. Mas assim, o médico ele tem que fazer, ele é cobrado por escrever demais, por fazer muita coisa e por ter muita responsabilidade. Então muitas vezes eu já tive muito disso assim, de chegar cedo em casa e falar: "Calma, tá de dia? Por que eu tô em casa? Eu deveria estar fazendo mais coisa." Não acabou ainda, né? Não posso estar em casa, não posso estar daí no sofá assistindo uma série de Não se dia. permite, né? Ainda que o médico, uma das partes boas da profissão é que você tem também controle sobre o seu horário, né? No consultório, No consultório. no resto não. Não tem. E esse foi um dos motivos de eu querer daí ter consultório, porque eu faço a minha rotina. Então, se eu quiser, eu consigo planejar daí um horário para fazer as minhas coisas de casa, para fazer as coisas da minha vida, para sair, para ter os meus amigos, para ficar com a minha família, para maternidade agora. Então, a gente consegue disponibilizar isso, né? E como é que você está se planejando aí para a maternidade? Olha, agora tá tudo meio corrido, porque tá perto. Mas agora a Em termos gente da profissão também, né? Da atuação e então, a tal, como é gente que... eu tô indo atrás assim de deixar tudo resolvido para no mês que ele for nascer, ele tá para nascer final de dezembro, início de janeiro. Eu ficar atendendo mais teleconsulta ali em dezembro, algumas, só de pendência mesmo de Ah, paciente, não de pacientes novas, novos. né? E tô correndo atrás de deixar tudo, né, tudo mais ou menos organizado. E aquelas pacientes que não, né, que precisarem muito e que não quiserem ir para outro, né, alguns colegas daqui eu indico, a gente vai dando um jeito com teleatendimento. Então, assim, eu tô planejando, tô organizando. Minha sorte é que ele vai nascer em uma época que o consultório já é parado, que é dezembro e Dezembro, janeiro. janeiro já dá uma parada. Tá. Mas tô organizando as coisas. Tô deixando tudo mais ou menos certo. Mas é claro que nem tudo sai como planejado, né? Não, não. Então, vamos ver se vai dar. Legal. Não, vai dar tudo certo aí. Pô, você já passou por tantos desafios, esse vai ser mais um e na verdade não vai ser um desafio, vai ser uma alegria, né? Vai sim. Vai ser. Mas era aquilo que desde o início, né? Eu queria ter consultório para ter uma vida. E agora eu tô tendo consultório, estou tendo Uma uma vida. vida. Então, de repente, olhar lá para trás e falar assim: é sofrido, é suado, mas dá, Mas dá. porque hoje eu tô conseguindo colher aquilo que eu tava ali plantando. Uma coisa que dá um certo alívio de que, é só continuar, né, plantando, que eu vou colher também. Mas o plantar é plantar de fato, não é ficar sentado Não é esperando ficar a sentada árvore crescer, né? esperando, Ali, né? eu tô Vai aqui, eu cair me um inscrevi. paciente do céu ali. Não, a gente tem que sempre estar correndo atrás. Então, eu não posso, né? Por exemplo, eu tô afastada ali pela maternidade, por exemplo, ali lá na frente. Eu não posso abandonar completamente as minhas redes sociais, que é onde me traz, né, paciente. Inclusive, elas querem, elas perguntam. Como é que tá? Elas mandam mensagem, às vezes pra minha secretária, falando: não vi, mas a doutora Renata, ela não postou stories. Tá tudo bem, Tá né? tudo bem? Nasceu? É. Se eu fico 2 dias sem fazer alguma movimentação ali, eu já recebo mensagens. Então, assim, eu não posso não movimentar aquilo que me traz essa tranquilidade que eu tô tendo hoje. Legal. E aí, caminhando para algumas perguntas finais, assim, tem algum livro, algum artigo, algum conteúdo assim que te impactou muito, que te influenciou? Olha, livro não, porque eu não achei nenhum livro, e olha que eu procurei, que me trouxesse a tranquilidade do tentar que vai dar errado, mas depois vai dar certo. Porque eu precisava disso, eu acho, na época que eu tava tentando, sabe? Então, eu sempre gostei muito de ler e de ir atrás. Então, assim, eu não achei nada que virasse e falasse assim: calma, você tá tentando, tá dando tudo errado, tá virando de ponta cabeça, mas calma, tenta, continua tentando.
que uma hora vai. Talvez se eu ali naquela época tivesse vendo histórias assim, eu estaria com mais tranquilidade, eu não teria tentado de desistir daí logo no início. Eu teria, sabe, me forçado mais. Mas eu não achei nada. Hoje em dia que a gente vê, né, vários podcasts, vídeos e coisas assim. Ali naquela época a gente não tinha. É. Então, a gente era na raça mesmo. E a gente desistia mesmo. Mas aquilo que eu te falei, o que fez eu continuar foi essa conversa de eu falar assim, como eu faço pra desistir? O quê? Você vai desistir, né? Que? Peraí. Isso que me fez virar uma chavinha de falar, na verdade eu tô desistindo não porque não tá dando certo, porque eu não estou fazendo dar. Porque eu não tô sabendo fazer. Porque eu não tô indo atrás da forma que eu deveria ir. Então, se eu for, eu posso tentar mudar. O máximo que pode acontecer é continuar não dando certo. Mas pelo menos eu vou estar fazendo. Então, acho que foi isso. A minha virada de chave foi isso. Se é pra desistir direito, né? Exato. Vai desistir? Tá bom. É um direito seu. Mas desiste certo, né? Primeiro faz. Desiste corretamente. Não desiste porque você tá ali sentado esperando chegar paciente, esperando ter uma agenda lotada, esperando que as pessoas vão te conhecer por onde, elas vão marcar consulta por onde. Então você faz alguma coisa, faz o teu site, faz as suas redes sociais, se posicione, mostra para as pessoas quem você é, faz elas quererem vir até você. Então se é para desistir, desiste com garra. O Fábio, né, que fundou a Livance junto comigo e que teve a ideia e tudo mais, ele sempre falou uma frase que é: o médico precisa esquentar a cadeira do consultório, né? Esquentar a cadeira do consultório quer dizer aquele momento que você abriu a sua agenda. Você tem que estar não ali. tem nenhum paciente, você não vai resolver coisa pessoal, vai fazer não sei o que, não. Você vai ali, você vai ficar lá e aí você vai melhorar teu site, você vai escrever um post. Você vai fazer o seu consultório girar. Você vai fazer alguma coisa ali, você vai trabalhar pelo seu consultório. Você vai mandar, você teve um paciente, putz, você vai mandar uma mensagem para ele para saber se está tudo bem. Você vai agradecer um outro profissional que te indicou, você vai dar uma satisfação. Você vai fazer um curso sobre aquilo de como girar mais. Mas isso daí eu só tive, eu não tinha essa visão antes. Ninguém tinha te falado. Ninguém tinha me falado. E na faculdade ninguém fala, na residência ninguém fala. Ninguém virou pra mim e falou assim: Renata, você tem que fazer acontecer. Só falaram assim: ah, médico sempre tem emprego. Ou seja, é o contrário, né? Você fala, não, vou ficar tranquilo. É que eu vou ter emprego, o médico tem emprego, então eu vou ter emprego. Mas aí eu acho que faltava. Vamos falar pro Fábio da escrever isso? Em um livro. Ia ser uma matéria na faculdade, né? Vamos, Esquentar a cadeira do consultório, né? vamos falar pra ele, pra gente fazer isso, por favor? Era o livro que você tava precisando, que você não achou, né? Eu não achei na minha época. É. Porque ninguém me falou isso. E aí eu simplesmente achei que. A gente só ouve assim, gente, médico tem emprego. Naquela época era o que a gente ouvia. Hoje a gente nem escuta mais tanto, né? Ainda bem, porque isso é muito ruim, né, de você falar. É um desestímulo. Mas a gente só escutava isso. Então, eu tava esperando, eu ficava ali sentada esperando. Pô, ele pode escrever um livro, mas agora a gente tem esse episódio do podcast aqui, que certamente vai inspirar muita gente, né? Gente, vamos que dá, mas faz acontecer, porque se você ficar sentado esperando, não vai ter. Se vai desistir, desiste com gosto, elegância. direito, desiste fazendo. Com tudo, assim, né? Valeu, desistir bem feito, assim, né? Assim, se é pra desistir, tá bom, tá tudo certo. Às vezes a gente tem que desistir de alguns sonhos e de algumas coisas. Isso é normal. Isso em qualquer coisa da nossa vida. Hoje, na minha visão, né? Mas desiste com gosto. Desiste fazendo, tentando fazer acontecer. Porque desistir por desistir, aí é fracasso. Mas desistir tentando não é fracasso. É sucesso. Aí você vai aprender e vai fazer melhor depois. Na minha visão. A gente tem um mantra aqui na Ivan, sempre que a gente está fazendo algum projeto, vai testar alguma coisa, né? Você vai testar alguma coisa, você não sabe se... Eu falo, olha, não tem problema o teste dar errado. Isso. Só que a gente tem que ter certeza que a gente fez o teste da forma correta. Para depois a gente não falar, mas não deu certo, mas é que eu não sei se a gente fez direito. Né? Isso não dá. Então, pode até dar errado, mas faça direito. Né? É bem isso. Só que aí vamos escrever isso também, vamos deixar bem organizadinho. Né? E vamos divulgar por aí, porque se naquela época tivesse. Porque também não precisa ser competitivo, como você falou. Não né? precisa. A gente pode. Acho que quem divide multiplica, né? Também. Exato, a gente consegue.
mesmo em uma área que naturalmente é competitiva. A gente pode fazer a diferença. A gente consegue muito fácil. E hoje eu consigo muito fácil isso. Hoje, pra mim, isso é muito nítido. Porque eu sento ali no coworking, converso ali com os outros médicos, a gente divide opiniões de paciente. Às vezes a gente eu indico o paciente para uma gineco dali, ela indica uma para mim, porque vê que tem mais o meu perfil, eu vejo que tem mais o dela. Então, hoje a gente consegue. Legal. Bom, obrigado pela conversa aí, super inspiradora, né? Aprendemos aqui que se é para desistir Com classe. direito, e se você for desistir direito, provavelmente você vai acabar não desistindo, porque as coisas vão dar certo, não abandona o sonho, né? Isso, não dá para abandonar. Não dá. Senão, o que a gente ia estar aqui? Aí sim era fracasso. Boa, obrigado. Então, todo mundo aí que Eu que conhece agradeço. alguém que tá para desistir, compartilha esse episódio aqui, né? É. O conteúdo que você não tinha lá atrás, acho que agora a gente consegue levar para muita gente E não aqui. fala não desista. Fala desista com classe. Porque daí não vai desistir. Isso aí, desiste com classe, sai por cima É. e no final dá certo, porque pô, quem conseguiu entrar na faculdade, ir para residência, buscar bolsa, estudar fora e tal, né? É mais um desafio aí. Mas na vida a gente tem um monte. E dá certo. Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço por tudo. Valeu, pessoal. Compartilha então com quem está pensando em desistir, para desistir com classe. E é isso aí. Vamos nessa.